Antes de começar a fazer a resolução sobre as proposições compostas, vamos dar uma revisada, né? Dar uma revisada sobre o que é uma proposição composta. Proposições compostas são proposições que são ligadas pelos conectivos. Os conectivos têm nomes e têm significados. Então, nós temos aí a conjunção, que é o e, a disjunção inclusiva, que é só o ou, quando você tem apenas o ou. Você tem a disjunção exclusiva, que é quando você tem aí o ou um ou outro. O condicional, que ele despenca nas provas, né? Ele cai aí feito uma tempestade em concursos. O condicional é quando você tem a proposição do tipo se então. E o bicondicional, que é quando você tem um se e somente se. Para cada um desses conectivos, você tem o seu significado e o seu símbolo. Então, fique atento à questão simbólica, porque nós vamos utilizar muito aqui na resolução. Então, a primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma proposição com o conectivo condicional. Olha, já apareceu o condicional. Nosso condicional é o se então. Então, nós vamos encontrar aqui o se então na alternativa A. Então, a questão número 1, alternativa A. Questão número 2. Proposições compostas necessariamente contêm pelo menos um conectivo lógico. Sim, toda proposição composta tem que ter pelo menos um conectivo. Sobre o conectivo i, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Então, o conectivo i é nossa conjunção. Então, ela pode aparecer como conjunção ou como proposição conjuntiva. Então, aqui eu vou ter proposição conjuntiva na letra A, proposição conjuntiva na letra B e só. Então, ou vai ser A ou vai ser a B. Só que qual é o símbolo que eu utilizo? Eu uso o chapeuzinho, né? O circunflexo, e não o V. O V vai ser quando você tiver a disjunção. A disjunção é um Vzinho. Quando for uma conjunção, é o chapeuzinho. Então, vamos marcar aqui que a alternativa correta vai ser a letra B na questão 2. Questão número 3. Na proposição ou lógica é fácil ou João não gosta de lógica, temos um sentido de. Então, como é que eu tenho o ou um ou outro, eu vou ter uma disjunção, só que essa disjunção ela é exclusiva. Está aqui na nossa tabelinha de conectivos, a disjunção exclusiva, que é o Vzinho sublinhado, representa o ou. Questão 4. Considerando a proposição, Fernando estuda e não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é uma. Qual que é o conectivo aqui? O conectivo é o i. Então, nós vamos ter uma conjunção. A alternativa correta aqui vai ser a letra A. Questão número 5. Considere as seguintes proposições. P. João estudou para a prova e que o concurso foi fácil. A escrita da proposição da forma P, aí tem uma setinha aqui. Essa setinha ela representa o quê? Ela representa o símbolo de uma condicional. Então, nós vamos unir aquelas duas proposições através de um se então. Então, voltando aqui na nossa questão, nós vamos procurar o que tem o se então, que vai estar aqui na letra B. Se João estudou para a prova, colocou exatamente a proposição P, então o concurso foi fácil. Alternativa da questão, letra B de bola. Questão 6, da banca Fundatec. O conectivo lógico, conjunção, utilizado na proposição composta. O número 5 é ímpar e o número 8 é um cubo perfeito, é indicado pelo símbolo. Então, o símbolo da conjunção é o nosso chapeuzinho. Questão número 7. Considere 3 sentenças simples, P, Q e R. A única proposição composta que apresenta uma conjunção, chapeuzinho, uma condicional, uma seta, e uma negação. A negação é quando você tem o não. O não você pode ter ele ou com um tio ou com uma cantoneira, um Lzinho. Nesse caso aqui, nas representações, nós vamos ter aqui, nós temos aqui a representação de cantoneira para uma negação, mas nós podemos ter o tio também. Então, ele quer saber aí quem tem uma conjunção, uma condicional e uma negação nessa ordem. Vamos procurar aqui. Nessa daqui não tem a conjunção. A conjunção é a seta. Então, eu preciso que tenha a seta. Aqui eu vou ter essas duas que têm setas. Então, aqui eu tenho uma conjunção, que é o i. Aqui eu tenho o meu condicional, que é a setinha. E aqui eu tenho a negação. Como ele pede nessa ordem, a alternativa correta da questão 7 vai ser a letra E. Questão número 8. Observe a seguinte proposição composta. Estudo, mas vou em festas. Acerca do conectivo empregado. Acerca do conectivo empregado aqui, Quem que é o conectivo? O conectivo é o mais. E o mais, dentro da nossa tabelinha, ele aparece aqui também. Olha só onde ele aparece. O mais é uma conjunção, ele representa o i. Então, nós vamos vir aqui na questão, voltar na questão. E trata-se de quê? De uma conjunção. Então, é outra forma de você representar a conjunção aqui. Estudo, mas vou em festa.
A negação da proposição Deus é brasileiro. Quando você tem uma proposição simples, para você fazer a negação, é só você adicionar um não coladinho aqui com o verbo. Então, Deus não é brasileiro. Alternativa correta da questão 9, letra E. Aqui vai ser a letra D, vou até marcar. Questão 9, letra E. Questão 10. A negação da proposição Pedro é um bom motorista vai ser o quê? Pedro, a gente vai colocar aqui, ó, um não. Pedro não é um bom motorista. Questão 11. Considere as proposições a seguir. Ricardo é arquiteto, Fernando é acriano. A proposição Ricardo não é arquiteto, note que apareceu um não, então eu vou ter não P. E Fernando, olha aí ó, o símbolo que representa o nosso I. Fernando é acriano, ele não mudou nada, então vai ser não P e Q. Não P e Q. Alternativa correta da questão 11, letra D de dado. Questão 12. Considere as proposições a seguir. Tony fala inglês, Antônio fala português. Qual é a tradução para a linguagem corrente da proposição? Não, P e não Q. Então a gente vai fazer primeiro essa parte interna. Quem que é P? Tony fala inglês. Então eu escrevi aqui a proposição P. I, vou colocar um I. E como ele quer que eu negue isso aqui, Antônio fala português, eu vou colocar assim. Antônio não fala português. Só que ele quer... Depois que eu fizer isso aqui representa para mim o seguinte. Representa P e... Deixa eu até marcar aqui bem bonitinho para não se perder. Ó. Aqui é o não Q, aqui é o I e aqui é o P. Foi justamente o que está aqui dentro. Só que agora a gente vai negar de novo. Ele está mandando negar. Então a gente vai fazer a negação. Para fazer a negação, a gente vai dizer... Por exemplo, aqui está dizendo que Tony fala inglês. Então eu vou dizer que ele não fala inglês. Então posso dizer que é o seguinte... Não é verdade, não é, vou colocar assim, VDD, não é verdade que Tony fala inglês. E Antônio não fala português. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, na hora que a gente for fazer a negação, não é verdade que Antônio fala inglês e que Antônio não fala português. Então, esse não é verdade, ele corresponde a esse não aqui. O que nós temos é que Tony fala inglês e Antônio não fala português. Essa é a nossa frase, né? O sentido da linguagem corrente, a parte escrita mesmo. Só que aí, para negar ele, eu vou colocar que não é verdade. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra A. Questão número 13. A alternativa que apresenta uma proposição composta com a presença do conectivo condicional, ó, condicional aparecendo novamente, vai estar onde? Quando você tiver aí o teu se então, a alternativa correta da questão, letra D. Questão 14. A negação de uma negação na lógica proposicional equivale a... Então, vou colocar uma frase aqui. Tiago é professor. E isso aqui é uma afirmação. Vou colocar assim, uma afirmação. O que ele está propondo para mim? Fazer a negação de uma negação. Então, primeiro eu vou negar isso aqui. Vou dizer que Tiago não é professor. Tiago não é professor. Fiz a negação. Agora eu vou negar de novo. Se eu negar isso aqui de novo, vai voltar a ser o quê? Tiago é professor. Então, voltou a ter a minha afirmação. Então, a negação de uma negação é uma afirmação. Questão 15. A lógica proposicional emprega um conjunto de símbolos que possibilitam expressar de maneira sintética um conjunto de proposições lógicas relacionadas por conectivos. Considere a tradução simbólica mais comum representada na tabela. Então, temos todos os elementos. Aqui o não é um tiozinho, tá? A proposição composta, se João mentiu e Jorge não falou a verdade, então Jonas não mentiu ou Joaquim estava confuso, pode ser decomposta em 4 proposições. Então ele chamou aqui, ó, João mentiu, ele chamou de proposição P. Jorge não falou a verdade, ele chamou aqui de proposição Q, a gente vai colocando as letras. O conectivo aqui é um I. Jonas não mentiu, a gente vai colocar aqui como sendo a proposição R. E Joaquim estava confuso, ele está dizendo aqui que é a nossa proposição S. E aqui está ligando pelo um OU. Está aqui o símbolo do OU, está aqui o símbolo do I. E aqui eu tenho um se então. Então, esse se então vai ser a seta. Então, vai ser P, P e Q, certo? P e Q, então, R ou S. Por que aqui não fica não R ou aqui não fica não Q? Porque ele falou para mim que, ó, tem que prestar muita atenção a esses pequenos detalhes das questões. Esses pequenos detalhes aqui, ó. Não, João não falou a verdade, Jorge não falou a verdade, ele já considerou como o quê? Mesmo tendo esse não aqui, ele já considerou como o quê? Então, eu não vou colocar o símbolozinho da negação, não. Vou deixar do jeito que ele disse, olha, Q vale tudo isso, R vale tudo isso. Então, vai ser P e Q, então,
R ou S. A alternativa correta da questão número 15 vai ser a letra D. Pode marcar aí sem medo. Questão número 16. A negação da proposição simples está quente em Paraí é. Então temos uma negação tranquila aí. Não é verdade que está quente. Ó. Uma forma de dizer que fazer uma negação, eu posso colocar assim, ó. Não está quente em Paraí já seria uma negação, mas eu posso escrever também, não é uma verdade que. Questão 17, a negação da proposição faz frio em Tapejara. Então a gente vai dizer que não faz frio, tá? Não inventa de colocar que faz calor, não faz frio. Então a alternativa correta da questão 17 vai ser a letra B. Questão 18, o conectivo lógico disjunção exclusiva, também conhecido por ou, é representado graficamente pelo símbolo, é o Vzinho sublinhado. Questão 19. Com base na proposição a galinha põe ovo, assinale a alternativa que representa, corretamente a sua negação. Então, vou colocar, se a proposição é a negação dessa proposição vai ser não há. Vai aparecer o símbolo de negação do lado da proposição. Então, a alternativa correta na questão 19 aí vai ser a letra B. Leia a proposição a seguir. João é médico e Pedro é engenheiro. Com base nas simbologias lógicas, assinale a alternativa que melhor representa a proposição composta. Então, aqui eu tenho um I, então vai ser P, P e Q. Beleza? Essas foram as primeiras 20 questões do e-book sobre proposições compostas e seus conectivos, que é muito importante você fazer esse tipo de questão para poder reforçar a sua base, antes de passar para temas mais complexos como tabela verdade, equivalências e negações. A negação da proposição Manuela é uma moça esforçada é, nesse caso que você tem uma proposição simples, basta você adicionar o não ao lado do verbo. Então aqui eu vou ter Manuela não é uma moça esforçada e vou encontrar a minha alternativa correta na letra E. Isso na nossa questão número 21. Vamos para a questão número 22. Na questão 22, o que nós temos é o seguinte. Cada proposição composta, ela tem um diagrama que representa a proposição. Então, você tem que saber o nome da proposição composta, a forma simbólica da representação. Por exemplo, aqui ele está me dando um ou. E o que é o ou? É a minha disjunção. Então, a disjunção ela vai ter um diagrama, tá? Formado por essas duas proposições. Então, cada proposição composta tem seu diagrama. O diagrama da disjunção, no caso, vai ser aí a união. Então, quando você tem uma proposição do tipo P ou Q, que nós chamamos de disjunção, essa é a representação simbólica, então a questão está te dando a representação simbólica. Você tem que saber que é o ou, esse símbolo aqui, o Vzinho, representa o ou, e que esse ou ele tem um diagrama. E o que seria o diagrama da proposição? O diagrama da proposição são as áreas onde a tua proposição é verdadeira. Então, quando você tem uma proposição do tipo ou, você tem três possibilidades de verdade. Você pode ter a verdade quando as duas são verdadeiras, se tanto P ou Q for verdadeira, então você tem dentro da intersecção uma área verdadeira, então é uma possibilidade. Você tem se P for verdadeiro, então a proposição composta em si será verdadeira, e se Q for verdadeiro, também será verdadeira. Então, esse diagrama aqui é o diagrama da união, a união entre duas proposições. Tudo que tiver dentro dessa união, dentro dessas proposições, vai dar certo, vai ser verdade. Só vai ser falso se tiver fora, que é essa bolinha vermelhinha aqui, que é quando P e Q são falsos. Então, essa questão, por mais que ela seja de proposições compostas, ela está muito mais para o lado de tabela verdade. Então, quando você tem proposições compostas, no caso aqui, se você tiver duas proposições, P e Q, o diagrama que será verdadeiro vai ser todas as áreas que você tiver aí da união. Então, o diagrama correto aqui nessa questão vai ser a letra D. A questão 23 também é similar, só que aqui eu não tenho uma disjunção. Eu tenho uma disjunção exclusiva. E qual que é a diferença da inclusiva, que é apenas a disjunção, para a exclusiva? No diagrama, você vai ter uma área que é excludente. Ele fala que a exclusiva ali é justamente essa área aqui no diagrama. Deixa eu levar aqui. Então, você vai ter quem tiver fora, não pertencer nem a P nem a Q, vai gerar uma proposição do tipo, proposição aí do tipo disjunção exclusiva falsa. Se você tiver também as duas verdadeiras, que seria essa área aqui da intersecção, também gera uma proposição falsa. Significa assim, que quando você tem um ou,
ou vai ser um ou vai ser outro, ou vai ser P ou vai ser Q. Se for os dois ou se não for nenhum, vai ser falso. E isso, a representação do diagrama vai gerar esse diagrama aqui para nós, ó, o da letra B. Na letra B eu vou ter apenas essas duas áreas aqui, essa área quem está em P ou quem está em Q, como possibilidades da tabela verdade dessa proposição ser verdadeira. Então, essa parte de diagramas, ela entra na parte de conectivos, porque para cada conectivo você tem um diagrama, mas a prova, né, a verificação desse diagrama, ela acontece quando a gente estuda a parte de tabela verdade. Então, nesse caso aqui, será a letra B. Mas é importante você conhecer o diagrama de cada proposição composta. Então, na questão número 24, nós temos o seguinte: a alternativa que faz uso do conector lógico I. Quem é o I? É a nossa conjunção e é representado pelo chapeuzinho, tá? Questão 24. Questão 25. A proposição composta P ou Q pode ser lida como? Só trocando esse Vzinho pelo OU. Então, nós vamos ter aqui a alternativa correta da questão 25, letra C. Questão 26. Assinale a alternativa que indica o sinal da operação conjunção. Então, a conjunção vai ser o nosso chapeuzinho. Alternativa correta, letra A. Questão 27. Considere as proposições a seguir. Luna é costureira, vai ser representado por R. Note que as proposições elas podem ser representadas por qualquer letra, tanto minúscula quanto maiúscula. E Tereza, representada aqui por S. Tereza é carioca. A proposição Luna não é costureira. Note que ele te deu que ela era costureira. Então, aqui ele está te dando não R. O conectivo aqui é o I. Chapeuzinho. Tereza é carioca, é o nosso S. Então, vamos ter não R e S, que vai estar representado aqui certinho na letra B. Cuidado para não confundir o I com o OU, tá? O I é o circunflexo, o OU é o Vzinho. Então, questão número 28. A alternativa que apresenta um exemplo de proposição composta é... Então, proposição composta são proposições que têm conectivos. Para ter o conectivo, ou vai ter o I, ou, se então, e o se e somente se. Tem que ter um desses aqui. Então, nós vamos procurar, nós vamos encontrar aqui, ó, na letra E, temos um I. Nas demais, nós não temos. Antônia cantou, Maria é alta, Joaquim está em Vila Langaro. Acho que é assim, Langaro. Maria gosta de música eletrônica. Todas são simples, apenas a letra E é uma proposição composta. Questão 29. A proposição abaixo é chamada de conjuntiva. Quando é que ela vai ser conjuntiva? Quando tiver uma conjunção. Quem é a conjunção? É o I. Se a primeira parte da proposição for representada por P, então está chamando isso aqui, Lucas é pontual, mandou chamar de P. Então você chama de P. A segunda parte da proposição for chamada de Q, então chamou aqui, ó, I organizado, chamou de Q. Então, traduzindo para a linguagem lógica, a proposição acima está representada no item P e Q. Alternativa correta, letra D. Questão número 30. Questão número 30 diz aí o seguinte: se Antônio Bragança é rei, então as joias da coroa são falsas. Tomando a primeira proposição por P, então vamos chamar Antônio Bragança é rei, de proposição P. Como aqui nós temos um se, então, o símbolo é uma seta. Então, Q. Agora vamos notar aqui, assinale a alternativa que indica a forma que podemos escrever logicamente a proposição composta acima. A alternativa correta da questão 30, letra A. Questão número 31. Professor Aristóteles, sempre enigmático, disse-me que todos os estudantes da primeira série ficarão em recuperação em lógica ou matemática. Conclui-se que, olha só o que nós vamos ter aqui de conclusão. Todos, note que aqui ele coloca aqui, ó, todos os estudantes da primeira série ficarão em recuperação em lógica ou matemática. Temos aqui o uso de uma proposição categórica. Proposições categóricas são aquelas que têm todo, algum e nenhum. E temos aqui um ou, que é a minha disjunção. Eu tenho uma disjunção. Então, nesse caso, o que nós temos como resposta? Que todos os estudantes ficarão em recuperação em pelo menos uma das duas. Porque se ele diz que vai ficar em recuperação ou em lógica ou em matemática, todos, né, ficarão. Então significa que todos os estudantes da primeira série ficarão em recuperação em pelo menos uma das disciplinas, uma das duas. Para poder ele afirmar isso aí, ele vai ter eles ficando em recuperação pelo menos em uma das duas. Então a alternativa correta da questão 31 deve ser a letra A. Questão número 32. Sabendo que P representa a proposição a rosa é bonita e Q representa a proposição a margarida é cheirosa, relacione a coluna 1 à coluna 2. Então ele está me dando aqui, ó, me deu as proposições e quer que eu faça aqui. Quem que tem o OU? Aí eu vou colocar aqui do lado, que aqui eu tenho o OU, aqui eu tenho o I,
Aqui eu tenho se, então vou procurar nas colunas. E aqui eu tenho um P ou não, né? Aqui eu vou ter um ou, e esse símbolozinho aqui, essa cantoneira, ela representa o não. O não pode ser representado pela cantoneira ou pelo tio. Então nós vamos fazer a relação das colunas. Primeiro eu vou procurar aqui o nosso cientão. Vamos pegar aqui o cientão, que é o bem facinho de encontrar. Então aqui vai ser o 3. Aí eu vou colocar aqui 3. Aqui o símbolozinho tinha que estar aqui, tá? Aqui eu tenho o ou, ó. A rosa é bonita ou a margarida é cheirosa. Temos o ou. Aqui eu tenho 1. Então vou ter aqui 1. Vou colocar aqui, fica melhor. Aqui eu tenho o i. O i vai ser o 2. 1, 2. Quem que é o próximo? Representa o símbolo lógico de condicional. Quem que representa o símbolo lógico de condicional? Representa não. Apresenta o condicional. É o 3. Então já tenho de cara 1, 2, 3. Depois, se a rosa é bonita, então a margarida é cheirosa. Nós também temos uma condicional aí. Temos o se, então é o 3. Então já sei que o 3 vai aparecer 2 vezes aí. Depois eu vou ter aqui a rosa é bonita ou a margarida não é cheirosa. Então ele está me dando aqui o 4. Então temos o ponto 4. E no último aqui apresenta o símbolo lógico de conjunção. Qual que apresenta uma conjunção? O 2. Aí nós vamos procurar 1, 2, 3, 3, 4, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 2. Alternativa correta da questão, letra A. Questão número 33. Leia a frase a seguir. Luísa gosta de ir à praia, mas o mais representa o i, que é a nossa conjunção. Tá? Podemos trocar, né? Assinar a alternativa correta, que apresenta o conectivo lógico, para substituir a palavra mais. Sempre que aparecer o mais, você substitui pelo i. E sempre que aparecer o quando, você substitui pelo ou. Então, nesse caso aqui, vai ser a letra B, a questão 33. Questão 34. A respeito dos conectivos lógicos, assinale a alternativa incorreta. Incorreta é o que é errado, tá, pessoal? Então, vamos procurar o erro. Ache o erro na questão para marcar. Aqui eu tenho A, começando com o D aqui, ó. É A ou B. Pode ser lido como A ou B, tá certo. O símbolo do chapeuzinho corresponde a I, tá certo. O símbolo da setinha não representa um conectivo lógico, está errado. Essa setinha aqui representa para nós quem? O cientão. Então nós vamos ter o cientão na letra B. E a letra A diz: a proposição busca o paz interior e felicidade possui um conectivo lógico. Está certo. Então é errada, letra B. Questão número 35. Conectivos lógicos são símbolos ou palavras usadas para conectar duas ou mais sentenças de uma maneira gramaticalmente válida. Com base nessa informação, leia a frase a seguir. Kaique gosta de estudar, mas, olha o mais aparecendo aqui, mas não gosta de fazer as tarefas. O mais é o nosso i. Assinale a alternativa que apresenta um conectivo lógico que substitua a palavra mais sem mudar o sentido da frase. Então, letra B. Questão número 36. Considere a seguinte proposição condicional. Então, ele já está me dando aqui um condicional. Eu tenho aqui um sim, então. E ele está dizendo o seguinte. Por definição, a recíproca de uma condicional é só trocar a ordem sem mudar nada. Cuidado, recíproca não é equivalência e recíproca não é negação. A recíproca é apenas a inversão da ordem das proposições aqui. Então a gente vai colocar: se seus dentes ficaram mais claros, então você usa a pasta dental XYZ. Então, se seus dentes ficaram mais claros, então você usou, né? No caso aí tem que fazer só a adequação do tempo verbal para ficar certinho. Alternativa correta da questão 36, letra D. Lembre-se, recíproca não é equivalência nem negação, senão você vai confundir na hora de fazer a tua questão na prova. Questão 37. Em raciocínio lógico, dadas duas proposições P e Q, forma-se uma proposição composta de P com Q, acrescentando o conectivo I entre as duas, representada por P e Q, denominada conjunção das proposições P e Q. Considere as proposições P e Q. Então, a banca aqui tentou fazer uma confusão, tá? Colocando, mas ele está dando uma conjunção e acabou-se. Nesse caso, utilizando uma simbologia matemática, então a gente vai ter que transformar esse texto em símbolos matemáticos. Fazer a conjunção. A conjunção é quem tem o i. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o i na questão. Aqui é o se, somente se está fora. Aqui é o ou, só teria o i aqui. Então, aqui ele está dizendo que 3 é maior que 1. 3 é maior que 1, está aqui o símbolo matemático. E 2 é diferente de 3. 2 diferente de 3. Alternativa correta, a letra D. Questão número 38. Aqui ele está me dando aqui o seguinte, ó, proposições P, Q e R e S. Onde P, Q e R são proposições simples e S é uma proposição composta.
que ele está juntando aqui P, Q e R de uma forma. Considerando essas proposições acima e sabendo que o tiozinho P é a negação de P, julgue o item. A proposição S é uma proposição composta? Sim, a proposição S é uma proposição composta, tá certo? Porque você tem aqui, ó, tem o condicional, tem a disjunção, então é uma proposição composta. Questão 39. Acerca da compreensão das estruturas lógicas, julgue o item. Suponha-se que dois times de voleibol disputem uma partida em que não haja a possibilidade de empate. Ou vence um, ou vence o outro. Olha só quem apareceu aqui, o nosso ou. Nesse caso, é correto afirmar que o conectivo lógico associado à regra desse jogo, vencer um time ou vencer o outro, né? Vencer um time ou é uma disjunção inclusiva. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque ele pode te confundir. Nesse caso, você não tem uma disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é apenas o ou. Como você tem aqui o ou, a tua disjunção, ela é do tipo disjunção exclusiva, porque ou um vence ou o outro vence, não admite o empate. Então esse item é um item que está errado. Questão 40 da nossa resolução das questões de 21 a 40, nós temos o seguinte: considere as proposições. Está fazendo calor, está chovendo. A indicação em linguagem natural da proposição. Então, linguagem natural é escrever mesmo, é o texto. Então, fazendo o texto aqui, você vai ter a proposição P, está fazendo calor, só que o conectivo aqui é um se então, é um condicional. Então, vai ter se, vamos ter aqui se está chovendo, né? Se está fazendo calor, aliás, se está fazendo calor, que é a nossa proposição P. Então, olha aqui a gente vai ter que negar. Então, não está chovendo, olha a negação. Então, no item B, você tem aí a proposição P, que é o está fazendo calor. Então, se está fazendo calor, então não está chovendo. Então, não que. Letra B é a alternativa correta da questão 40. Questão 41 da banca Fundatec. Considere as proposições P, e da proposição P está calor, e a proposição Q está chovendo. A linguagem simbólica que representa corretamente a proposição se está calor, então não está chovendo, corresponde a. Então, nós temos aqui o seguinte: nós temos um se então, temos uma condicional. Condicional, vamos usar a setinha. O está calor é a proposição P, então você vai ter aí se P, então. Como aqui apareceu um não, nós vamos negar a proposição Q. Alternativa correta da questão, letra A, se P, então não Q. Questão 42. A sentença classificada como exemplo de proposição composta. Para ser proposição composta, tem que ter conectivo. Então, tem que ter o i, o ou, o se então, ou o se, somente se. É esses que você vai ter que procurar para poder marcar a alternativa da questão. Então, na questão 42, nós temos aqui um conectivo na letra D, que vai ser a nossa alternativa correta. Questão 43. Um exemplo de proposição composta. Novamente, estamos procurando uma proposição composta. Então, a única proposição aqui que tem um conectivo é a proposição da letra A. João estudou e Maria passou no teste. As demais não têm conectivos ou nem são proposições. Questão 44. Analise as seguintes proposições. Então, nós vamos analisar aqui e ele está perguntando quais são proposições simples e verdadeiras. Se tiver conectivo, não é proposição simples. Então, aqui eu tenho Pedro é estudante de Direito e Daniela gosta de surfar. Então, aqui é uma proposição, mas só que essa proposição é composta. Então, está fora. Então, podemos eliminar o E e o C. Curitiba é a capital do estado do Paraná do Brasil. Isso aqui é uma proposição simples. E essa proposição simples, ela é verdadeira. Curitiba é a capital do estado do Paraná no Brasil. Então, o item 2 é o item verdadeiro. Agora, nós temos aqui 10 é um número natural par, também é verdadeiro. Então, aqui eu tenho uma proposição simples que também é verdadeira. Então, eu tenho os itens 1 e 2 na minha questão 44 com respostas verdadeiras, com proposições simples verdadeiras, que vai gerar para nós a resposta aí, letra D, na questão 44. Vamos fazer agora a nossa questão 45. Analise as proposições e marque a alternativa correta com relação às mesmas. Então, aqui a alternativa, o item 1 está dizendo o seguinte: se fizer sol, então irei ao parque. Aqui eu tenho um se então, que é uma proposição condicional. Esse item é um item que está correto. O item 2, Alan é médico ou Vitor é administrador. Aqui eu tenho uma proposição composta, só que ela não é uma conjunção. O ou representa para nós uma disjunção. Então, aqui está errado. Vou colocar um ezinho de errado.
ou vou para casa ou dormirei na casa da minha mãe. Aqui eu tenho um ou, que é uma disjunção exclusiva, é uma proposição chamada de disjunção exclusiva, está correto. Então, na questão 45, você vai ter aí o item 1 e 3 correto. 1 e 3 correto vai gerar para nós letra C. Questão 46. Dentre as proposições compostas a seguir, assinale a alternativa que apresenta um conectivo lógico do tipo disjunção exclusiva. Quem que é a nossa disjunção exclusiva? É o nosso ou. Então, aqui nós temos na letra A um se então, já não dá para marcar porque é um condicional. Na letra B nós temos um e, uma conjunção. Na letra E temos um se e somente se, bicondicional, está fora. Sobrando aí apenas as letras C e D. Só que na letra C tem um detalhe, Marisa é capixaba ou potiguar. Como a Marisa ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou ela será capixaba ou será potiguar, essa expressão aqui, essa proposição, representa para nós sim uma disjunção exclusiva, um ou. É como se aqui no início tivesse ou Marisa é capixaba ou Marisa é potiguar. Então a alternativa correta da questão será a letra C. Questão 47. Julgue o item a seguir. A respeito da lógica proposicional, a proposição os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Pode ser corretamente representada pela expressão P, I, Q e R, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Isso aqui está errado, porque aqui eu tenho apenas uma proposição simples, tá? Aqui, quando ele fala os poderes executivo, legislativo e judiciário, não está se referindo a 3 proposições, apenas uma proposição onde o sujeito aqui ele é composto. Então, esse item está errado. Questão 48. Considere as seguintes proposições P, Q e R. Então, ele me dá aqui 3 proposições, quando ele chama de P, Q e R. A proposição P é o paciente receberá alta, a proposição Q o paciente receberá medicação e a R será o paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir considerando a notação não S, né, significando a negação da proposição S. A proposição não P, aí aqui eu tenho um condicional, então vai ser se. Quem que é não P? Se o paciente não recebeu alta, se o paciente não recebeu alta, aqui ele está dizendo que ele recebe alta. Então, aqui ele já está me dando, ó, aqui ele está me dando apenas P. E a nossa proposição que ele quer, não P, já está errado. Depois nós temos aí um ou, e aqui ele coloca o ou certinho. Ele não receberá medicação, olha que apareceu um não. Então, a proposição que ele está me dando aqui é o seguinte, é não que ou não R. Então, o que ele está me dando aqui é P, se P, então não que ou não R. Então, essa questão 48 também é uma questão que está errada, tá? Ela não está certa, ela está errada. A bolinha deslocou aqui, mas esse item é um item errado. Essa proposição que ele está me dando representa se P, então não Q ou não R. E a proposição que ele está propondo aqui é não P, se não P, então Q ou R. Então está errada. Questão 49. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Então ele me dá aqui as proposições e ele quer que a gente conclua isso aqui, ó. Está dizendo que está representando esta proposição na questão 49. Note que esse símbolo aqui, ele representa o se e somente se. E aí, na minha proposição, né, ele está falando aqui um se então. Ele está me dando um se então. Então, só em observar que ele me deu um se então, que é uma proposição que é só uma setinha, e aqui ele está me dando o símbolo considerando o bicondicional, então eu já sei que está errado. Então, aqui ele diz, se Paulo é mentiroso, ele está me dando aqui a proposição que, a gente coloca aqui assim, o que, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, se que, então R. Note que ele me deu algo que não tem nada a ver, ó. Ele me deu não que, se somente se não R. Então esse item também está errado. Questão 50 da banca IBGP. Cecília comprará ou vestido azul ou vestido preto. Então aqui eu tenho um ou, então eu vou ter P, ou, que. Então, com base na estrutura lógica, assinale a alternativa correta. No caso aqui, a alternativa correta faltou, mas aqui é a letra A. Tem um tracinho aqui, na hora da edição ele se perdeu.
Questão 51. Se o pássaro cantar, então ele está vivo. Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos só um se, então. Então vamos ter aí se P, então Q, alternativa correta, letra D. Questão 52. Sejam as proposições P, terça-feira é feriado, e Q, o ônibus escolar transportará os alunos. Considere o conectivo da negação representado por tio e o conectivo do condicional representado por seta. A fórmula proposicional se não P, então Q, representa a sentença composta da alternativa. Então nós vamos negar essa primeira proposição, essa proposição P aqui, que ele está me dando, que é terça-feira é feriado, a gente vai colocar aqui não é feriado, porque a gente precisa de não P, só que vai ter o se na frente. Se terça-feira não é feriado, então nós vamos ter aqui duas possibilidades. Ou vai ser a letra B ou vai ser a letra C. Então o ônibus transportará os alunos, porque o que ele não mudou nada, então o ônibus escolar transportará os alunos. A alternativa correta aqui da questão vai ser a letra C. Questão 52, a alternativa correta, a letra C. Questão 53, temos 3 proposições e também vamos fazer a proposição composta. O conectivo principal aqui vai ser o se então. Então eu já sei que eu vou ter um se então e pelas alternativas, todas as alternativas têm um se então. A primeira parte do meu se então vai negar P. Quem que é o P? Ele cuida das nascentes. Então a gente vai colocar se ele não cuida das nascentes. Note que todas as alternativas, se ele não cuida das nascentes, ela aparece aí em todas as alternativas. Então não deu para a gente ver qual que é a resposta, ou se dá para eliminar alguma coisa apenas com essa informação. Agora nós temos aqui um ou, e aí com o ou a gente vai procurar sim quem tem das minhas alternativas o ou. Eu vou ter 1, 2, 3 possibilidades de marcar. Esse que tem o i está fora, que é o da letra A, e o da letra E também está fora porque tem um i. E o símbolo que ele está me dando, o Vzinho, representa um ou. A proposição Q não foi alterada, não sofreu nenhuma alteração, então ele cuida do meio ambiente. Então vamos procurar onde ela, no caso, ela cuida do meio ambiente. Onde tem? Ela cuida do meio ambiente. Aqui eu tenho que ela não cuida, olha o não aqui, ó. Nesses dois aparece o não, então estão erradas. A alternativa correta vai ser a letra B. Se ele não cuida das nascentes, não P, então ela cuida do meio ambiente, ou aí aqui eu tenho uma negação, ó. Vai ter o não R. Quem que é o R? Eles gostam de acampar, ou eles não gostam de acampar. A alternativa correta na questão vai ser a letra B na questão 53. Questão 54. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. A sentença, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representada na forma se P, então Q, sendo P e Q proposições lógicas simples convenientemente escolhidas. Essa é a nossa questão 54. Na questão 54, não é possível transformar esta sentença aqui, essa sentença não tem como a gente transformar ela nesse condicional que ele está colocando aí. Está colocando uma condicional. Aqui, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Então, aqui eu tenho uma proposição simples, eu tenho uma frase que ela é muito grande, mas eu não tenho uma proposição composta, tá? Eu não tenho como transformar nesse se, então, aqui que ele está propondo. Então, o item será um item errado na questão 54. Questão 55. Considere as proposições P, está calor, e Q, já é de manhã. Assinale a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição. Então, a gente vai escrever a proposição se P. Quem que é o P? Se está calor, então vamos ter um se então. A setinha aqui é o se então. Não, já é de manhã, então não é de manhã. Não é de manhã. A alternativa correta aqui vai ser a letra C. Questão 55, letra C. Se está calor, então não é de manhã. Questão 56. Associe o conectivo da coluna 1 à respectiva proposição composta que exemplifica esse conectivo na coluna 2. Então temos aí a negação, conjunção, disjunção e condicional. Vamos começar pelo condicional, que é o se então. Já tem aqui o condicional, se então.
ele vai ser o 4. Nós temos aí a disjunção, que é o nosso OU. Temos aqui o OU, coloca aí o 3. Temos aqui o I. Maria e Paulo são técnicos eletricistas. Então temos o I, nossa conjunção 2, e sobrou 1 aqui, a negação. Está aqui o não. Maria não recebe auxílio moradia. 2, 1, 4, 3. Nós vamos encontrar aqui 2, 1, 4, 3 no item D. Alternativa correta da questão 56. Questão 57. Os conectivos presentes na sentença composta, o fiscal da prefeitura não autuou o restaurante, mas fez uma notificação para alteração das condições sanitárias e cozinha. Aqui eu tenho esse mais, o mais representa para nós aí uma conjunção. A conjunção é o nosso I. Esse mais pode ser trocado e pode ser substituído pelo I. Então, na nossa questão número 57, a alternativa correta aqui, ó, nós vamos ter aqui um não, ó, o fiscal da prefeitura não autuou, que é uma negação, e nós temos o I, que é uma conjunção. Então, na questão 57, a alternativa correta vai ser a letra D. Temos a conjunção disfarçada aqui pelo mais, né? E temos a negação, que é o não. Questão 58. Considerando que Mário seja assistente de tecnologia da informação de determinado Conselho Regional de Medicina, CRM, e a seguinte proposição a respeito das atividades de Mário no referido órgão. P. Mário dá suporte às salas de treinamento e executa scripts de atualização de banco de dados. Então, ele me dá uma proposição, onde essa proposição composta é do tipo A e B. Ele manda chamar aqui de A e B na simbolização. Simbolizando-se a proposição P por A e B, lê-se A e B, então a proposição. Então, sabendo que essa proposição que ele me deu é A e B, a proposição Q, proposta agora, vai ser representada simbolicamente por Mário dá suporte às salas de treinamento. Como essa parte aqui que ele está me dando é exatamente igual aqui à parte de cima, ó, que ele mandou eu chamar de A, então eu vou dizer que essa parte aqui vai ser A. Aqui ele me dá o conectivo, só que ele me dá o mais. O mais representa o I. Então nós podemos trocar esse mais por I e colocar o símbolo do conectivo. E aqui ele faz a negação dessa proposição B. Então aqui vai ser não B. O não pode ser o tio ou pode ser utilizado também essa cantoneira. Então essa é a minha proposição composta Q. E aqui ele está me dizendo que ela vai ser representada desta forma. Só que aqui eu tenho o Vzinho. O Vzinho é o OU. Então esse item está errado. Aqui deve ser um I. Deve ser o chapeuzinho. Questão 59. Sentenças lógicas podem ser construídas com a utilização de conectivos lógicos. Os conectivos mais comuns são não, e, ou, implica, que é o se então, e o se somente se. Assinale a alternativa que apresenta os símbolos que representam esses conectivos na ordem correta. Então, nós temos aqui o não, que a gente vai colocar a cantoneira, o i, o ou, o se então e o se somente se. Então vamos lá, temos o não aqui, 1, 2, 3 lugares, temos o não, depois o i, só vamos ter aqui na B e na C, depois o ou, tem nos dois também, só que aqui ó, o se então está na letra C, seguido do se somente se. Então a alternativa correta da questão 59, letra C. Questão 60. Lê as frases abaixo sobre lógica proposicional. A frase que horas são é uma proposição? Jamais. Porque aqui eu tenho uma pergunta e as frases interrogativas não são proposições. A frase, o dobro de 2 é igual a 6, é uma proposição? Ele está me dizendo o seguinte, ó, que 2 vezes 2 é igual a 6, se a gente colocar na linguagem matemática. Então, aqui eu teria uma proposição falsa. Tá? Mesmo ela sendo falsa, o fato de eu poder colocar verdadeiro ou falso garante que ela é uma proposição. Então, o item 2 é proposição. A frase, Ana poderá dirigir se e somente se ela não beber. Trata-se de uma biimplicação. Biimplicação ou bicondicional é a mesma coisa. Então, aqui está correto, é uma proposição do tipo bicondicional ou biimplicação. Questão item 4. A frase, hoje está fazendo muito calor ou é domingo. Aqui eu tenho um ou. O ou não é uma conjunção. O ou é uma disjunção. Então, esse item aqui ele está errado. A sequência correta é... Então, aqui o que ele está dizendo aqui? Sequência correta. Nós vamos ter aí apenas
o 2 e o 3, né? O 2 e o 3. 2 e 3 nós vamos encontrar na letra B. Apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. Questão 61. Considere a seguinte proposição. Márcia é uma atleta dedicada, mas nunca chega em primeiro lugar. Nessa proposição, o conectivo lógico é... Quem é o conectivo aqui? É esse mais. Esse mais representa para nós o I. E o I é a nossa conjunção. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser a letra D. Analise as 5 frases abaixo. Então, nós vamos analisar essas 5 frases e vamos procurar a frase que não possui uma característica lógica em comum às outras. Aqui eu tenho uma proposição composta. Aqui eu também tenho uma proposição composta. Aqui eu tenho uma conjunção. Então, você pode ir anotando assim, ó, para poder memorizar que o conectivo I é uma conjunção. O OU vai ser a tua disjunção. O próximo conectivo que nós temos é o se então, que é uma condicional. Aqui eu tenho se e somente se, é a nossa bicondicional. E nós temos no item 5, a cavalo dado, não se olha os dentes, nós temos uma proposição simples. Então, a única que está diferente das demais é a 5. A alternativa correta aqui vai ser a letra E. Questão 63. O conectivo lógico associado ao adágio popular ou vai ou racha é... Aqui eu tenho o ou. Quem é o meu ou? É a minha disjunção exclusiva. A representação simbólica, nós teríamos P ou que. Temos aqui o ou, tem o cortezinho embaixo do V. Questão 64. Considera-se a seguinte proposição. P. João é alto ou José está doente. Nós temos um ou aqui. O conectivo utilizado na proposição composta P chama-se disjunção. Questão 65. Julgue o item a seguir, relativos ao raciocínio lógico e operações com conjuntos. Dadas as proposições simples, P, sou aposentado e que nunca faltei ao trabalho, a proposição composta. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, eu tenho o se então, você vai colocar a setinha. Aqui eu tenho um I, então vou ter um I entre essas duas proposições. Sou aposentado é a proposição P. Nunca faltei ao trabalho é a proposição que. Vão ficar entre parênteses. E aqui eu tenho uma negação. Não, a proposição P. Não sou aposentado. Então, vamos ver se ele escreveu certinho. Se tiver escrito desta forma, aqui pode ter 2 tracinhos também, não tem problema. Vai indicar também o se então. Está correto. P e que, então não P. A alternativa correta aqui vai ser que o item está certo na questão 65. Questão 66. Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante, representa uma proposição composta. Sim, aqui nós podemos representar como uma proposição composta, escrevendo da seguinte forma. Se Antônio, a gente pode colocar aqui um se, eu vou pegar essa proposição que Antônio fuma 10 cigarros por dia e vou chamar de A. Se Antônio fuma 10 cigarros por dia, e Pedro, né, vou colocar aqui, e Pedro não é fumante, eu vou chamar só de P. Então, a probabilidade, vou colocar aqui, então, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior. Então, aqui eu vou colocar como I, probabilidade dele sofrer um infarto. Então, temos uma proposição composta, onde eu posso destrinchar aqui em 3 proposições simples. Proposição A, ele fumar 10 cigarros por dia. Proposição P, o Pedro não ser fumante. E a proposição I, que ele sofreu um infarto, é 3 vezes maior. Então, aqui nós temos um item que está certo. Podemos ter uma proposição composta. Questão 67. Na lógica proposicional existe um símbolo que caracteriza a disjunção. O símbolo que caracteriza a disjunção é o Vzinho. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta uma expressão da disjunção P e Q. Aqui ele não quer que você faça o I, tá? Ele quer que você pegue a proposição P, coloque o símbolo da disjunção e coloque a proposição Q. Então, temos que colocar dessa forma. A alternativa correta aqui será a letra E. Questão 68. Analise o conjunto de sentenças apresentadas a seguir e assinale a alternativa correta que corresponde à sua expressão na lógica proposicional. Sentenças P, está chovendo, e Q, não vou sair.
Eu considero que nessa questão não houve uma pergunta, porque se tivesse uma pergunta, seria mais ou menos assim. Vou colocar uma pergunta para a gente. Imagine que você tem aqui as duas sentenças e que você tem uma frase. Por exemplo, se está chovendo, então vou sair, por exemplo. Aí teria como a gente transformar essa frase, utilizando essas sentenças, numa proposição composta. Teríamos como a gente colocar o condicional, aí aqui está chovendo seria a proposição P, e aqui vou sair é o contrário da proposição Q. A proposição Q é não vou sair, então se eu colocar aqui vou sair, eu estou colocando a negação, não que, e aí eu teria a resposta correta na letra A. Para mim, essa questão ela deveria ser anulada, a banca não anulou, considerou aí que era a letra A, mas é uma questão meia sem pé nem cabeça. Então vamos para a questão 69. Na lógica proposicional, é possível fazer uma operação na qual se realiza a negação de uma negação. Então, a gente pode negar duas vezes. Por exemplo, o símbolo de negação representado pela cantoneira. Sendo assim, o significado semântico correto da operação é uma afirmação. Por que é uma afirmação e não uma dupla negação? Isso que foi feito é uma dupla negação, mas só que o resultado semântico dá uma afirmação. Como assim? Eu vou colocar aqui, ó, Tiago é professor. Tiago é professor. Isso aqui é uma afirmação. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. É minha afirmação. Se eu negar, eu vou colocar o não. Tiago não é professor. E se eu negar novamente, eu vou retirar o não. Vai voltar a ser o quê? Tiago é professor, que é a minha afirmação. Então, quando eu opero com a dupla negação, eu volto a ter a minha afirmação. Por isso que na questão 69, a alternativa correta é a letra E. Questão 70. Considerando os símbolos normalmente usados para representar os conectivos lógicos, julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e à lógica de argumentação. Nesse sentido, considere ainda que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas. Então, aqui a banca quer que você coloque as proposições simples por letras maiúsculas. A sentença: a fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos mantimentos que a população consome, pode ser representada simbolicamente por P e Q. Ele está dizendo aí que nós podemos transformar essa proposição em uma proposição composta do tipo P e Q. Vamos ver se isso é verdade. As questões da banca CESP, Sebrasp, elas têm uma característica, que normalmente você tem uma frase longa, mas o que você vai utilizar aí para identificar se você tem uma proposição simples ou composta é a quantidade de verbos. E nessa frase aí, o que nós temos? Nós temos o manter aqui como nosso verbo principal. A fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome. Pode ser representada simbolicamente por P e Q? Não, ela não vai poder porque você tem apenas um verbo. Então, aqui vai ser uma proposição simples. Ela tem um período longo, ela é bem extensa, mas continua sendo uma proposição simples. Então, aqui você tem um item que está errado na questão 70. Vamos para a nossa questão 71, que é uma questão da banca IADES. Considere as proposições P e Q, assinale a alternativa que indica a melhor tradução em linguagem corrente para a proposição. Note que aqui eu estou te dando a linguagem simbólica e a gente vai fazer a negação, certo? Aqui eu tenho um conectivo, esse conectivo é o I. Então, dentro das alternativas, você já vai procurar quem tem o I. Tenho aqui 3 proposições que tem o I, essas duas já estão fora. E agora eu vou fazer a negação da primeira parte. Paulo é mineiro, eu vou colocar aqui Paulo não é mineiro, tá? Paulo não é mineiro e Pedro é rico. Então, a alternativa correta da questão 71 vai ser a letra E. Questão 72. Sejam as seguintes proposições. Então, temos 2 proposições e nós queremos fazer a linguagem simbólica dessa frase aqui. Então, fazendo a linguagem simbólica, começa pelo conectivo. O conectivo é um I, é o chapeuzinho. Todos aqui têm um I? Não, esse aqui não tem um I, então esse aqui já está fora. Agora nós temos aqui o Aedes aegypti é perigoso. Se tiver exatamente igual ao que está aqui, nós vamos chamar de proposição P. Então essa aqui vai estar fora e essa aqui também. Vai ficar só a B e a E. E
não é transmissor da tuberculose. O Aedes aegypti é transmissor da tuberculose. Então, como aqui teve uma negação, eu vou dizer que é não que. Então, a alternativa correta na questão 72 também será a letra E. Questão 73. Temos 3 proposições. E o que ele está querendo aqui? Qual delas é a negação da proposição? Estocolmo é a capital do Egito. É simplesmente a gente negar aqui o verbo. Aqui a gente vai colocar o não. Estocolmo não é a capital do Egito. Nós vamos encontrar aqui na letra R. Certo? Não vai mudar aqui, ó. Por exemplo, Cairo é a capital do Egito. Não vai ser a negação. A negação vai ser só negar esse verbo. Então, a alternativa correta na questão 73 aí vai ser a letra A, apenas R. Questão 74. Sejam as proposições P, os alunos se mobilizam e que a reforma continua sem solução. A simbolização da sentença. Aí aqui nós temos um se então. Começamos pelo conectivo. O conectivo aqui vai ser uma setinha. Todos são uma seta. Então, nós vamos procurar agora se houve alteração nas proposições. Aqui os alunos não se mobilizam. Como a proposição P diz que eles se mobilizam, então ele colocou aqui não P. Quais das alternativas tem não P? Só vai ter aí nas alternativas B e C. Agora a gente vai olhar o outro lado. A reforma continua sem solução. A reforma continua sem solução. Então não mudou nada, você coloca o Q e marca a alternativa correta, que é a letra C. Questão 75. Observe atentamente o argumento a seguir. O paciente deve ser medicado se e somente se ele estiver com azia e náuseas. O paciente está com azia e náuseas, portanto, ele será medicado. Considere M, medicado, A, azia e N, náuseas. Assinale a alternativa que contém a tradução desse argumento para a linguagem simbólica. Então, aqui eu tenho um se e somente se. Nós começamos colocando o símbolo do se e somente se. Medicado, ou aqui eu tenho um I, azia e náuseas. Essa é a primeira proposição. A segunda aqui, o paciente está com azia e náuseas. Então, azia e náuseas e, consequentemente, ele vai ser medicado. Então, qual a alternativa que está escrita desta forma? Vamos procurar aqui. Nós temos a possibilidade aí de ser a B, a D ou a E. Só que aí nós temos o seguinte, aqui é um I. É um chapeuzinho. Então, vamos procurar quais que tem. Pode ser essa e pode ser essa. E a próxima proposição é A e N. A e N, então, a alternativa correta da questão 75 vai ser a letra E. Questão 76. Sejam dadas as proposições P e Q, assinale a alternativa que contém a tradução da seguinte proposição para a linguagem simbólica. Então, temos a proposição, qual é o conectivo? Vai sempre no conectivo. O conectivo é o I. Procura nas alternativas quem tem o I. Só tem uma opção que tem o I. P e Q. Então, vamos ver aqui. O paciente não está bem. O paciente não está bem. Colocou exatamente o P. E depois ele colocou o paciente ingeriu o medicamento. Colocou o Q. Certinho. Alternativa correta aqui, letra C. Só pelo conectivo já dava para marcar a letra C. Questão 77. Observe atentamente o argumento a seguir. O paciente será internado se e somente se ele estiver com dor ou febre. Olha aqui o se e somente se é por onde você vai começar. O paciente será internado é o I. Dor, aqui no caso é febre ou dor. Então vai ser F ou D. Primeiro argumento foi esse, a primeira sentença foi essa. A segunda é o paciente não está com febre e não está com dor. Então, não F e não D. E a consequência aqui vai ser que ele não será internado, não I. Certo? Então, vamos procurar agora qual é a tradução simbólica do argumento. Nós temos aqui, esse aqui já não é, está fora, o B está fora, porque tem um sim então. Agora, eu tenho que ver quem tem o ou. Quem tem o ou, apenas o item C. Os demais está com I. Então, o item C é a nossa alternativa correta. Pode conferir que dá certinho, ó. Não F e não D. E, portanto, não I. Questão 78. Observe atentamente o argumento a seguir. Se o cachorro está triste, então está doente. Então, ele está dando uma ênfase aqui à palavra cachorro e a palavra doente. Então, na hora de representar, você vai usar o que ele está dizendo como letra para representar. Então, se o cachorro está triste, então está doente.
Se o cachorro está doente, então será levado ao veterinário. Então, nesse caso aqui, você vai usar o D como referência. Então, se está doente, então vai ao veterinário. Portanto, se o cachorro está triste, que essa frase é igual à inicial aqui, nós vamos usar o C, então será levado ao veterinário. E aí nós vamos procurar dentro das alternativas qual que está com a linguagem simbólica desta forma. Encontramos ela aqui na letra D. Se C, então D. Se D, então V. E se C, então V. Então a alternativa correta aqui será a letra D. Questão 79. Observe o argumento atentamente. Então temos a mesma coisa, né? Atentamente o argumento a seguir. O gato está com fome ou sono. O gato não está com sono, portanto, está com fome. Então aqui nós vamos colocar fome ou sono, F ou S. Depois, não S, não está com sono. E a consequência de... Aí o não pode ser o tiozinho ou pode ser a cantoneira, tanto faz. Portanto, está com fome. Então, portanto, F. Olhando aqui nas alternativas, nós vamos primeiro aqui no ou. Nós temos aqui o ou, ó. F ou S, não S, então F. Então, a alternativa correta na questão 79 será a alternativa C. Questão 80. Sejam dadas as proposições R e S. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente, considerando uma proposição com conectivo do tipo conjunção. A conjunção, de cara, nós vamos ter que colocar um I. Então, dentro das alternativas, você vai procurar quem tem um I. Aqui eu tenho um sim, então. Quando tem só um então ou só o se, é um sim, então. Está fora. Aqui eu tenho um se, somente se. Aqui eu também tenho um se, então. Aqui eu tenho um ou e eu vou ter só uma que tem o i. E ele está mandando eu ligar o R com o S. Quem que é o R? O cavalo está agitado. E quem que é o S? O cavalo está com medo. O cavalo está com medo, então a alternativa correta na questão 80 será a letra A. Nós temos aqui, sejam dadas as proposições A e B. Note que aqui ele usa A e B, pode ser qualquer letra, tá? Aqui eu tenho as proposições e a pergunta é, assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica. Então aqui nós vamos usar símbolos. O cachorro precisa de uma cirurgia se e somente se o cachorro está doente. Então temos um bicondicional. Qual é o símbolo que representa o bicondicional? É uma seta para os dois lados, né? Uma seta tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui, como ele colocou o cachorro precisa de uma cirurgia, eu vou notar aqui que é a proposição A. Então é A, se, somente se, B. Aí eu vou procurar nas alternativas e encontro aqui na letra E. Questão número 82. Considere a proposição José come, contudo não engorda. Nessa proposição, o conectivo lógico é esse contudo, ele vale, né, equivale ao conectivo I. E o conectivo I é a nossa conjunção. Então aqui é equivalente a você falar José come e não engorda. Então a alternativa correta da questão vai ser a letra B. Temos uma conjunção. Temos que algumas proposições do tipo conjunção pode trocar o I pelo mais, pelo porém, pelo contudo, como foi o caso da questão 82. Então vamos para a nossa questão número 83. Sejam dadas as proposições R e S. Eu costumo fazer a leitura aqui do que ele está pedindo primeiro, tá? Eu nem leio as proposições em si. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica. Então, nós vamos transformar em símbolo. Quando ele pede a linguagem simbólica, você já vai pegar aí o conectivo. Então, temos uma proposição e o conectivo aqui vai ser o I. Então, eu já sei que é o chapeuzinho. Sabendo disso, eu já posso olhar nas minhas alternativas quais tem o I. E aí eu vou ver que eu só tenho na letra A. E para você ter certeza, realmente, você vai ler as proposições. Então, aqui eu tenho o paciente foi picado pelo mosquito Aedes aegypti. E aí eu vou olhar qual é a proposição. Aqui, ó. O paciente foi picado pelo mosquito. Então, ele colocou o R primeiro. R. E o paciente foi infectado pelo vírus da dengue. Então, S. O paciente foi infectado pelo vírus da dengue. Certinho, a alternativa correta, letra A. Mas a sequência é, pediu linguagem simbólica, identifica o conectivo e já verifica nas alternativas qual que vai ter o conectivo. Questão 84. Os conectivos do chapeuzinho e a setinha indicam as operações lógicas de conjunção e condicional, respectivamente. Considere as proposições. Então, eu tenho os conectivos e as proposições. O que ele está querendo? A descrição em linguagem natural da proposição. Então, aqui ele está te dando o símbolo e que é a linguagem natural, que é a linguagem escrita. O que você vai fazer? Como você tem aqui um I
e aqui você tem um se então. Quando você tem o se então, na hora de escrever a frase, você vai ter se, aí a proposição que vai estar ligada aqui, P e Q, vírgula, então R. Então, tua proposição ela tem que começar com o se. Aí, olhando aqui nas proposições, você vai ter a A, a B e a C que começam com o se. Agora, você vai procurar o I, que vai ter que estar entre duas proposições, que é Luciana estuda e Luciana presta atenção às aulas, entre P e Q. Então, vamos procurar o I. Notamos que o I só aparece aqui na letra C. Então, para que você confirme, você vai ler certinho as proposições. Se Luciana estuda, que é a proposição P, e presta atenção às aulas, que é a proposição Q, então, temos aqui o então, ela é aprovada no Enem. Ela é aprovada no Enem, então pode marcar sem medo. Questão 85, Banca Sebrasp. A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição: no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica, é uma proposição simples? Sim, é uma proposição simples porque aqui você só tem uma ideia, que é ocorrer acidente de trânsito com indivíduos que bebem. Então, você tem aí um item que está certo. Questão 85. Vamos fazer agora a nossa questão número 86. A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição: quando o indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da vida, sua probabilidade de infarto de miocárdio aumenta em 40%. Pode ser corretamente escrita na forma. Então, ele está dando uma forma aqui que nós vamos testar. Ele está mandando eu escrever aqui como P ou Q, então R. Então, ele quer que a gente escreva assim, ó. Se um indivíduo consome álcool, aqui será que nossa proposição P, aqui eu teria o ou tabaco em excesso ao longo da vida, então a gente colocaria aqui um então a sua probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%. Eu posso escrever essa frase desse jeito, então esse é um item aqui que está correto. Questão 87. Na lógica formal, temos os operadores lógicos condicional, negação e conjunção, representados na fórmula proposicional. Então ele me deu aqui a parte simbólica e provavelmente vai pedir a parte escrita, né? A alternativa que apresenta a linguagem natural, em linguagem natural, a fórmula acima para as respectivas sentenças declarativas. Então, nós temos aqui essas três sentenças e nós vamos analisar o texto. Como aqui eu tenho essa setinha indica um condicional, que é um se então. Então, eu vou ter se, P e Q, então, não R. Então, é isso que eu vou procurar. Eu vou ter um se então, entre eles eu vou ter um P e Q, e aqui já ajuda, porque você vai ter aqui a letra A, D e E, apenas elas começam com o se. Então vamos olhar agora quem que vai ter duas proposições ligadas pelo I. Aqui nós temos uma proposição só, e depois eu tenho aqui a ligação com o I. Aqui eu também vou ter ligada com o I, e aqui eu também vou ter ligada com o I. Então todas têm o I. E vamos olhar se o começo está igual em todas. Maria tem um salário líquido maior que 2.500. Então, ele colocou certinho a proposição aqui, ó, P. Todo mundo ele colocou o P. Agora, a gente vai ver a segunda parte. A segunda parte tem que ser o Q. O Q representa aí a sentença: Maria desconta imposto de renda na fonte. Então, aqui, ó, note que essa daqui apareceu um não. Então, essa aqui a gente pode eliminar. A gente tem que colocar que desconta o imposto de renda na fonte. Então, agora temos o então, certinho. Agora, a nossa proposição não R. Se ele me deu a proposição R, Maria recebe auxílio refeição, para que eu tenha não R, eu vou ter que colocar um não aqui. Maria não recebe auxílio refeição. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. Se Maria tem salário líquido maior que 2.500 e desconta imposto de renda na fonte, então Maria não recebe auxílio refeição. Então, vamos marcar nossa alternativa E e seguir. Questão 88. Considere as proposições P, João gosta de maçãs, e Q, está chovendo aqui. Assinale a alternativa que corresponde à proposição. Quando você tem proposição composta, sempre olha no conectivo. Conectivo aqui é o I. Então, você vai nas alternativas e já busca quem tem um I. No caso, você vai ter essa proposição que tem um I. Aqui eu tenho um ou, está fora. Ou, aqui eu também tenho um I, pode ser uma das duas. E aqui eu teria um se então. Então, sempre está olhando para o teu conectivo. Como ele vai fazer a negação, ele vai dizer que João não gosta de maçãs e que não está chovendo. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. João não gosta de maçãs e não está chovendo aqui.
Questão 89. Banca quadrides. Ele me dá duas proposições e quer a tradução para a linguagem corrente. A linguagem corrente dessa bicondicional. Quem que é o bicondicional? Bicondicional é o se e somente se. Então você vai procurar dentro das tuas alternativas quem tem o se e somente se para ver se você tem mais de uma. Se você só tiver uma, você já marca. Então aqui eu tenho na letra A um se e somente se. Depois eu tenho um i, tá fora. Tenho um ou, se então. Esse porém aqui equivale a um i também. Então está fora, sobrou só a letra A. A Fernanda está com a saúde ótima. Se e somente se, a Fernanda faz exames médicos preventivos anualmente. Então, certinho, letra A na questão 89. Questão 90, aí já é o contrário. Eu te dou a linguagem natural e quero a linguagem simbólica. A linguagem simbólica da sentença. Você vai procurar o conectivo na sentença. O conectivo é o se e somente se. Você já vai colocar uma setinha para os dois lados. E aí você só vai ter a alternativa E, que tem essa representação simbólica. Aqui vai ser o A e aqui vai ser o B. Se a gente ler aqui, ó, o médico é pediatra, é a nossa proposição A. O médico é especialista em crianças, é a nossa proposição B. Então, alternativa correta, a letra E. Questão número 91. Os conectivos ou operadores lógicos são palavras da linguagem comum ou símbolos da linguagem formal utilizadas para conectar proposições de acordo com regras formais pré-estabelecidas. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de conjunção, que é o nosso chapeuzinho, negação, que pode ser o tio ou a cantoneira, e implicação, que vai ser uma setinha para o lado direito, respectivamente. Então, nós vamos encontrar, respectivamente, esses símbolos na alternativa B. Temos aqui uma conjunção, temos o i, temos a negação com a cantoneira e temos o condicional. Questão 92. Julgue o item que se segue, relacionados à lógica proposicional. A sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição simples? Ora, se apareceu o conectivo aqui, se indica duas ideias. Eu tenho duas ideias, que é ele está contente com as políticas relacionadas à educação e o outro é ele está contente com os rumos atuais do movimento estudantil. Então, são duas ideias diferentes. Temos um conectivo, então se eu tenho um conectivo, não é proposição simples. Esse item está errado. Questão 93. Julgue o item que se segue relacionados à lógica proposicional. A sentença: o sistema judiciário igualitário e imparcial promove o amplo direito de defesa do réu, ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. É uma proposição lógica composta? Não. Isso aqui é uma proposição simples, apenas eu tenho aqui um período longo. Então, é uma característica da banca Sebrasp. Então, se você está estudando para um concurso específico, é muito importante você identificar qual é o formato que a banca cobra. Se a banca cobra com frases maiores ou se ela coloca frases mais curtas. Questão 94, da banca IADES. Assinale a alternativa que não apresenta uma proposição composta. Então, no caso aqui, você vai procurar as proposições que têm conectivos, vai eliminar e a que não tiver, você vai avaliar. Questão 94. Assinale a alternativa que não apresenta uma proposição composta. Então, nós vamos procurar uma proposição que não tenha conectivos. Então, as que tiverem, a gente elimina. Aqui eu tenho um sim, então, se estudar, passarei. Temos um condicional. O Brasil está na Europa, mas não na América. Aqui eu tenho um i, está fora, que é uma conjunção. Escutar é uma capacidade humana e falar também. Temos um i também, está fora. O diagnóstico está errado e certo. Aqui também está fora. Sobrou apenas a letra D. Não é verdade que amanhã fará frio. Aqui eu tenho uma proposição simples. E aí é o que ele quer. A única que não apresenta uma proposição composta, a letra D. Questão 95. Sejam dadas as proposições. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente. Aqui era A e B, tá? O meu logo ficou em cima, mas é A e B. Então, você vai procurar dentro das alternativas quem tem o I. Nós temos aqui um ou, está fora. Se então, está fora. Se somente se, também está fora. Aqui eu tenho um sim, então sobra apenas o item D. João apresenta ansiedade excessiva e João precisa de tratamento. É justamente as proposições A e B. Questão 96. Sejam dadas as proposições X e Y. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica.
E aqui eu tenho um se então. Se eu tenho se então, eu vou colocar a setinha. E aí eu vou ter x e y. X, psicologia é uma ciência fundamental. E o y é praticar a psicologia exige muita dedicação. Então, alternativa correta, a letra D. Questão 97. Me dá também duas proposições e pede para eu assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente. E aí eu te dou a simbólica. Dou a simbólica e quero a corrente. A simbólica aqui tem o I. Então, vou procurar nas minhas alternativas quem tem o I. Ou se, somente se. E aqui eu tenho Juliana precisa ingerir menos carboidratos, Juliana precisa emagrecer. Aqui eu não tenho uma proposição, porque nem os conectivos eu tenho. Poderia dizer que é um se então, mas o que eu tenho aqui certinho é a letra B. Juliana precisa ingerir menos carboidratos, onde esse aqui vai ser minha proposição P. Aqui está o conectivo I e Juliana precisa emagrecer. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 98. Também quer que eu passe aqui, só que dessa vez para a linguagem simbólica. Estou na linguagem natural, vou passar para a simbólica. Procuro o conectivo. Conectivo é o se, somente se. Coloco o conectivo, tenho duas proposições, R e S. Comer ovo faz bem à saúde, proposição R. E ovo contém proteínas, proposição S. Alternativa correta aqui, letra B. Questão 99. Também vou passar para a linguagem simbólica. Primeira coisa, identificar o conectivo. Aqui eu tenho se então. O paciente está com sobrepeso, é a minha proposição A. E o paciente precisa fazer dieta, é a minha proposição B. Alternativa correta, letra B. E a questão 100, para finalizar o e-book, diz o seguinte. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente, considerando a disjunção. A disjunção é a proposição composta que tem o ou. Então, nós vamos procurar a proposição que tem o ou. Se não tiver o ou, se somente se então e se então, sobrou apenas a letra E. Questão 100. Aqui está o gabarito de todas as questões. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções, não tenha ficado nenhuma dúvida.